Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique, sou gestor técnico aqui na Avante. Hoje eu vou passar as novidades aqui do Avante News para vocês dessa semana. Pessoal, hoje a gente tem uma novidade muito importante aqui no nosso seu PDV, né, o nosso PDV offline. Agora foi lançada uma novidade que é a opção de trabalhar com balcão, ou seja, se você tem uma loja ali onde você tem o seu balcão, que vai ter os vendedores ali, o atendente, que vai atender o cliente, realizar a venda para ele, e nesse momento o cliente não vai pagar diretamente ali, ele vai pagar no caixa. Então agora há a possibilidade de fazer uma pré-venda, ou seja, eu estou no balcão ali, faço essa pré-venda e mando isso para outro dispositivo ali, para outro computador, que será o meu caixa. Nessa opção aqui, pessoal, quando eu utilizo o seu PDV, a gente vai ter três opções. Eu vou ter o caixa central, que vai ter que ser configurado, o caixa, mais um outro caixa, porque talvez a loja vai ter ali 2, 3 caixas, e eu também vou ter o meu balcão para estar disparando essas pré-vendas, seja para o caixa secundário ali, caixa 2, 3 ou caixa central. Como que vai funcionar essa configuração aqui dentro do aplicativo do seu PDV? Primeiramente, é bem tranquilo de fazer, tá? Tem vídeo no canal já explicando sobre isso. Vocês podem olhar todos os detalhes por lá. Eu vou dar uma pincelada aqui mais sucinto mesmo. Mas como que é o processo aqui, pessoal? A gente vai vir aqui na opção aqui de configurações aqui, e aqui a gente vai ter a possibilidade de definir como que vai ser. A gente vai ter essa opção aqui de rede, e aí a gente vai ter a possibilidade de escolher o modo de operação. Aqui a gente vai ter a opção do seu PDV, que é o padrão normal, que todo mundo já utiliza, o caixa central, um outro caixa, porque como eu disse, eu posso ter o meu caixa central, ter o meu balcão em outro computador, e eu posso ter um segundo, um terceiro caixa ali para estar usando o dispositivo. Então ele também vai receber pedidos para estar realizando as vendas dessas pré-vendas. E a gente vai ter a opção aqui de balcão, que é onde que eu vou realizar as minhas pré-vendas. Nesse exemplo aqui, eu vou estar usando aqui duas máquinas aqui, dois dispositivos aqui para a gente estar fazendo uma simulação bem rápida aqui de como que é uma pré-venda enviando a venda para o balcão. Mas a ideia aqui é basicamente você definir no computador que você está, ele é o caixa central, ele é o balcão, ele é um caixa secundário, e definir a porta. Para o caixa central, eu preciso definir a porta. Nesse exemplo aqui eu estou usando uma porta 80-80. E aí, como que vai ser o seguinte? Quando eu estiver no balcão, eu vou ter que fazer uma configuração importante, que é a seguinte. Eu vou precisar colocar o IP do computador do caixa central, né, no meu caixa balcão. E um detalhe importante, pessoal, até para a gente ficar bem ciente, que é o seguinte: para fazer essa configuração, essa mudança ali de caixa central, balcão e tudo, eu tenho um detalhe importante aqui no usuário, que é o seguinte: quando eu tenho aqui o meu grupo de usuário, né, vou pegar um grupo aqui de exemplo aqui, a gente vai ter aqui na opção de seu PDV, marcar essa opção aqui de alterar modo de funcionamento, porque quando o usuário logar ali no seu PDV, ele vai poder estar configurando, né, se é o caixa central ou o balcão. Mas beleza, voltando para cá, a gente vai ter o seguinte aqui. Como eu disse, eu preciso pegar o IP dessa máquina que eu estou para colocar no meu balcão, que é o segundo dispositivo que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, para pegar esse IP, eu vou mostrar para vocês que você pode digitar lá CMD ou prompt de comando na barra de pesquisa do Windows e acessar essa tela aqui. E uma forma rápida de descobrir é digitar ipconfig. Config. Beleza. E aí, ó, ele vai trazer esses dados aqui na tela. E o IP que a gente vai ter que usar para estar configurando é esse IPv4 aqui. A gente vai precisar configurar isso aqui na tela de balcão. Esse 192.168, no meu caso aqui está .30.17, que é o IP da minha máquina aqui na minha rede interna aqui, que a gente está usando. Vou mostrar agora aqui como que vai ser no segundo computador aqui. Então, pessoal, depois que está instalado aqui,
Como que vai funcionar? No meu caso aqui já está configurado, tá? A minha máquina aqui com o balcão, vocês podem ver que a tela está um pouco diferente, o layout ali. Só que para configuração, a gente vai ter que vir aqui em configurações e aqui também em rede. Como eu escolhi balcão, eu vou ter que pegar aquele IP daquela máquina ali que eu copiei, da primeira máquina, que é o caixa central. Copiei ele para cá e coloquei a minha porta 8080. Lembrando que a gente fez um vídeo bem detalhado, está lá no nosso canal no YouTube, que vai auxiliar vocês bastante nesse ponto. Se ficar dúvidas também, tem o nosso suporte ali, que vai poder auxiliar vocês nessa configuração. Então, quando eu selecionei balcão e selecionei aqui o caixa central, eu vou salvar. Quando eu salvar, pessoal, vocês vão ver que vai ser solicitado para reiniciar o aplicativo. Então, você vai reiniciar ele normal e vai poder já deixar isso configurado. Um último detalhe de configuração é o seguinte, eu vou voltar aqui para a máquina número 1, que depois que eu fiz essa configuração do endereço do caixa central, né, que vocês estão vendo aqui, eu vou voltar para cá, que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Que vai acontecer? No caixa central eu vou ter essa segunda opção aqui, que é o dispositivos pareados. No meu aqui já está configurado e tudo, porém vai aparecer o balcão aqui e vocês vão ter que aprovar ele para ficar conectado ali os dois aparelhos. Então quando o balcão fizer uma pré-venda e mandar para o caixa, vai ter que seguir esse processo. Eu não vou mostrar o caixa secundário aqui, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Se eu tiver um segundo computador ali, terceiro, que ele vai ser um caixa secundário além do caixa central, tem que fazer aquele processo ali de copiar o IP e a porta e fazer essa configuração aqui de dispositivos pareados. Agora vamos simular aqui, né, uma pré-venda aqui para vocês entenderem como que vai funcionar. Estando tudo configurado, vou voltar aqui para a segunda máquina. Fechar aqui, ó. Vou selecionar aqui o meu produto e a partir disso eu posso já escolher forma de pagamento, posso colocar o nome do cliente, o vendedor, inserir os documentos do meu cliente aqui e vocês vão notar que eu vou ter o botão aqui de pré-venda. Nesse caso aqui da visão do balcão, pessoal, eu não vou ter a possibilidade de fazer abertura, fechamento de caixa ou mesmo finalizar uma venda. A ideia dele é gerar essa pré-venda e disparar para os caixas, seja um caixa central ou um caixa secundário ali que eu vou ter cadastrado. Então nesse exemplo aqui eu vou clicar em pré-venda e enviar, vocês vão ver que ela vai ser, no meu caso que está até pedindo aqui um vendedor aqui, deixa eu escolher aqui um vendedor aqui, vamos colocar a Camila aqui, e aí eu vou clicar aqui em enviar. Ele vai gerar esse comprovante aqui, você pode imprimir, passar para o cliente, aí fica a critério, né? E depois disso, ela foi enviada para o nosso caixa central aqui, ó. Tá me dando um alerta aqui. Se eu quiser verificar o que foi enviado, eu tenho a possibilidade de vir aqui no menu lateral e vai ter a opção de pré-vendas enviadas. E aí eu vou conseguir visualizar essas pré-vendas, reenviar elas, né, novamente. E aqui tem uma possibilidade que é o seguinte: essas aqui que estão listadas aqui como pendentes, eu posso, se for necessário, consultar essas vendas, reimprimir, editar e reenviar novamente. Enquanto o caixa não aceitar essa pré-venda, né, ou seja, enquanto ele não inserir isso para fazer o processo de venda, né, de finalização da venda, eu ainda vou conseguir editar. Agora notem que essa primeira aqui em cima, ela está em finalização. Então, nesse caso aqui, eu já não consigo mexer no botão de ações aqui. Vou conseguir no máximo imprimir e consultar, mas se for para editar, não vou conseguir. Então, esse aqui evita ter algum contratempo ali, então é bem prático nesse ponto. Aí, voltando para cá, eu vou voltar agora para o caixa central que eu tenho aqui. Vocês vão notar que eu vou poder visualizar essas pré-vendas aqui e escolher qual que eu quero fazer a venda. Eu vou fechar essa tela aqui. Eu vou poder vir aqui embaixo, eu tenho um botão aqui de caixa central, e aí eu vou selecionar, vou visualizar elas aqui, e vou conseguir selecionar qual que eu quero aqui para poder finalizar. Então quando eu clico aqui em finalizar, ele carrega as informações para a minha tela, e aí eu já vou conseguir concluir essa venda aqui direto. No meu caso aqui eu vou escolher uma forma de pagamento, e aí eu já posso fazer a minha venda aqui, independente, tá, gente, da forma de pagamento, cartão, Pix, dinheiro,
vou conseguir fazer a venda, e depois que eu faço essa venda aqui, vocês vão notar que ela vai sumindo aqui da listagem aqui. E também no balcão. Se eu voltar aqui para o meu balcão, vocês vão notar que já não tem mais aquela pré-venda aqui, ela já não existe mais. Então tem agora essa possibilidade, né, de estar trabalhando aí com balcão, caixa central, e só reforçando, pessoal, tem o vídeo lá explicando detalhadamente ali, talvez aqui ficou um pouco corrido para vocês notarem aqui como faz a configuração, mas lá está bem detalhado ali para vocês aprenderem, né, a fazer essa configuração aqui do balcão. Voltando aqui, pessoal, para o seu PDV, a gente também vai ter uma outra novidade aqui, que além de eu poder trabalhar com o balcão, né, e o caixa central, agora a gente tem uma outra possibilidade de tela aqui. Aí já não seria para trabalhar com o balcão, né, que é o seguinte, aqui em configurações, no layout de telas aqui, semana passada eu mostrei que tem a opção da versão clássico, né? Agora a gente tem uma outra novidade que é o venda rápida. Eu também consigo agora utilizar essa tela de venda rápida no seu PDV. Então eu consigo vir aqui, selecionar a venda rápida, salvar, e vocês vão ver que a minha tela já foi alterada. Agora eu estou com uma tela semelhante ao venda rápida que tem no sistema web, e aí eu vou conseguir visualizar as imagens, tem alguns produtos aqui que eu tenho que tem imagens aqui, e já vou conseguir realizar a venda. Então, para quem quer visualizar a imagem do produto, se não tiver imagem, vocês vão notar que vai ficar dessa forma aqui, vai ficar uma imagem genérica aqui, né, um ícone genérico sobre os produtos. E aí dá para fazer busca por código aqui do produto, por nome, e fazer a venda normal, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir essa segunda tela para mim, vou poder escolher a forma de pagamento, vou poder usar os atalhos que eu mostrei na última semana, no modo clássico também, para já estar concluindo aqui a minha venda de forma rápida. Então é bem prático, bem simples de trabalhar com essa nova tela aqui de venda rápida no seu PDV. E para quem gosta de ter imagem, visualizar o produto ali logo de cara, né, só de abrir a tela e já ver o produto, a imagem dele, vai ficar bacana de estar utilizando. Outro detalhe que a gente vai ter aqui no seu PDV também é o seguinte, quando eu estou nessa tela aqui de venda rápida, eu consigo vir aqui em configurações e aí na parte de impressão, talvez eu vou querer trabalhar com ficha, né? E aí a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com essas fichas aqui. E aí, quando eu trabalho com ficha, eu posso escolher entre não imprimir a ficha, beleza, só vou imprimir o comprovante da venda, conseguir trabalhar com imprimir ficha e comprovante, e também eu posso só imprimir a ficha. Eu posso já fazer a venda direto, em vez de sair o comprovante, eu posso economizar um pouco na minha impressão ali e sair somente a ficha do produto para o cliente poder fazer a retirada em outro local da minha área, da minha empresa ali. Né? Então tem a possibilidade de fazer essa opção e escolher entre trabalhar com o layout de ficha simplificada ou ela mais destacada. Fica a critério de cada um na hora de fazer essa parte aí. Pessoal, outra novidade que a gente vai trazer aqui, que vai estar disponível em todos os módulos ali, né, em qualquer plano que o cliente fechar, é o seguinte, lembrando que isso aqui não vai ser adicional, é o RENAVE, né, é o Registro Nacional de Veículos. Como que vai funcionar, pessoal? Esse Registro Nacional de Veículos em estoque, né, para ser mais exato, é o seguinte, para quem trabalha ali com compra e venda de veículos, né? Eu posso ser um garageiro, eu tenho uma empresa ali que compra e revende veículos, carro, moto, enfim, o que for. Eu tenho esse registro agora, né, para estar trabalhando. E o sistema agora consegue fazer esse registro direto dentro do RENAVE. A gente tem algumas configurações aqui que é o seguinte, primeiro, eu já tenho que ter meu certificado vinculado ao RENAVE. Eu vou mostrar 3 sites aqui que é preciso fazer esse credenciamento do RENAVE. Então eu vou ter aqui primeiro o site da Senatran para estar fazendo isso. Então quem trabalha já nessa área já está ciente de ter que fazer esse credenciamento, tanto no Senatran, tem o site também da Credencia também, que é necessário para estar fazendo isso, né, ali junto ao Detran, e o site do RENAVE também da Serpro. Você precisa estar
vinculado aqui para estar fazendo essa utilização dessa funcionalidade dentro do sistema. E aí é o seguinte, a ideia, pessoal, é já fazer isso de forma automática. Então aqui nos parâmetros do sistema, você já consegue ter uma aba aqui referente ao Renave e você já consegue marcar que vai utilizar o Renave referente ao estoque dos veículos. Como que vai funcionar? Quando eu fizer uma nota de compra do veículo ou uma nota de venda do veículo, isso já é para ser registrado automaticamente no Renave. Então a gente tem a possibilidade de já ativar aqui o registro automático no Renave. Dá para forçar também esse registro de forma manual, porém a ideia é já fazer isso de forma automática, né? Então você tem que estar configurado, tem que estar tudo alinhado, né, para estar fazendo esse registro automático. E você tem a opção do ambiente, né, do Renave, que normalmente você já vai usar ele em produção. E aí, além de fazer essa configuração, um outro detalhe é que a gente precisa também vir aqui na parte fiscal, em natureza de operação, seja ela para venda do veículo ou a compra do veículo ali, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que utilizar aqui a opção do Renave, né? Eu vou ativar isso na minha natureza de operação de compra e venda de veículo e ativar aqui se vai ser para venda ou de transferência entre estabelecimentos e o tipo de tributação que eu vou utilizar também referente ao meu produto ali, que vai ser o meu veículo, né? Então você vai definir se vai ser, se for a natureza de saída, é venda de veículo, vai ser a de saída. Se for de compra, vai ser a natureza do tipo entrada, mas as duas vão ter que estar vinculadas aqui ao Renave. Além desse detalhe, pessoal, a gente também vai ter que, no cadastro do veículo, a gente vai notar que vai conseguir já estar cadastrando ele, fazendo a busca, né, dos dados desse veículo. Pessoal, então, para a gente estar fazendo isso, amarrando o Renave, né, ao veículo ali tudo, primeiro a gente vai ter que cadastrar um veículo, né? Então, se eu vier aqui em cadastro, eu vou digitar aqui a placa do veículo para fazer essa busca. Então, a gente já tem uma API nossa interna aqui. Quando eu busco aqui, ele já vai buscar alguns dados do veículo, né, que eu vou precisar fazer essa conciliação ali junto ao Renave. Eu vou preencher aqui o Renavão. E depois disso, essa placa que eu estou cadastrando aqui do veículo, pessoal, eu vou ter a possibilidade de fazer o seguinte. Para mim fazer a venda do veículo, eu vou ter que estar cadastrado ali como um produto, né? Então, quando eu cadastrar o veículo, eu vou ter a possibilidade de vir aqui em vincular ao produto. Ou seja, eu posso fazer o cadastro desse veículo como um produto, já alterar aqui o nome também, se for necessário, informar qual que é o custo e qual que é o preço de venda aqui que eu quero fazer a venda desse carro. E como ele vai ser um produto, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu vou cadastrar ele do zero, né? Ou eu vou vincular a um produto já existente. Porque talvez eu já realizei o cadastro ali do EcoSport 2020. Então ele já está cadastrado como um produto, eu só vinculo o veículo ao produto já existente. Ou eu posso fazer e já fazer um cadastro direto com ele aqui, já colocar uma regra fiscal e já deixar isso pronto, cadastrado e vinculado. Agora, pessoal, vocês vão notar que lá na opção aqui de consulta de veículo, deixa eu buscar aqui um que a gente vai ter aqui, ó, esse veículo aqui, eu vou ter uma nova coluna aqui, que é o Renave. E aí a ideia é o quê? Quando eu clico aqui, eu posso já fazer o registro no Renave de forma manual ou fazer automático. Se tiver tudo configurado, certificado, Senatran, o portal do Renave lá na Serpro, eu não vou precisar ficar fazendo isso de forma manual aqui no cadastro do meu veículo. Mas, por exemplo, se eu acabei de comprar o veículo, eu posso vir aqui também em registrar a entrada, e aí eu já posso informar a chave da nota que eu emiti, referente à compra desse veículo, qual que foi o vendedor, né, os dados de data, valor, o tipo de negócio que foi, né, compra, consignação, venda própria, veículo próprio e retomado. E também vou conseguir colocar o reconhecimento de firma aqui, a data. E após isso eu enviar. Como eu gosto de reforçar, a ideia é não fazer isso aqui de forma manual. A ideia é você, como a gente vinculou
na natureza de operação, ele já fazer isso aqui de forma automática, se estiver tudo devidamente configurado. Então eu vou ter isso aqui tanto para compra, bem como eu também tenho ele para registro de saída. E aí o processo é o mesmo. Você vai informar a chave da nota de saída, né, a nota de venda, quem foi o comprador, a data, o valor da venda, né, e definir o tipo de negócio jurídico, se foi venda ou transferência entre estabelecimentos, e enviar. Então você tem tanto a possibilidade de fazer ele de forma manual, ou estando amarrado na natureza de operação com tudo configurado, o envio já vai ser automático sem precisar fazer isso. E aqui, depois que você faz essa vinculação ao Renave, dá para você ainda consultar a situação para ver se está tudo de acordo lá nesse Registro Nacional de Veículos, né, em estoque. Pessoal, uma outra novidade que a gente vai ter agora é referente ao sistema Food, que agora o autoatendimento, tanto na versão Android, né, como para a versão Windows, já está liberada já para ser comercializada. Então agora você já consegue ter aqui, se for no Windows, por exemplo, eu vou ter a possibilidade de aqui no menu referente ao Fast Food ter a opção de autoatendimento. Porém, quando a gente configura o usuário, né, tem que lembrar que o usuário que for acessar o autoatendimento, ele tem que estar marcado aqui com a opção aqui de autoatendimento. E aí é o seguinte, quando eu faço o login, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro no Windows, que é o seguinte, deixa eu pegar o meu usuário aqui de autoatendimento, ele vai ter essa tela aqui onde que eu posso deixar logado ali para o próprio cliente fazer o pedido, né? Então a gente consegue já visualizar aqui, no meu caso aqui está no computador, né? Mas talvez um tablet ali fica legal de estar utilizando ali o autoatendimento via navegador. E aí eu posso marcar onde que eu vou consumir, selecionar aqui o produto e já ir para a tela de finalização ali e já está concluindo aqui o pedido aqui diretamente. Então, pessoal, esse aqui foi a versão Windows, né? Quando é a versão Android, a gente vai ter a possibilidade de usar em alguns dispositivos. Por exemplo, você pode utilizar ele no dispositivo da Gertec e no dispositivo da Eugin. Vou dar uma prévia aqui para vocês via vídeo, né? Eu não vou ter o aparelho aqui do meu lado agora, mas por aqui você consegue acessar o dispositivo ali. No caso aqui eu estou usando o modelo da Eugin e a gente já consegue deixar isso para o meu cliente ali, localizar aqui os produtos, né? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Ó. Ele consegue escolher os produtos tranquilamente ali e a partir disso escolher a forma de pagamento e já está concluindo essa venda e já fazendo o pagamento ali via maquininha de cartão TEF. Então tem essa possibilidade de estar utilizando ali esses dispositivos aí, né? Pra ver se tem um quiosque, um shopping, alguma coisa assim. É interessante já deixar o autoatendimento ali pronto ali, porque o cliente só vai ali escolher o produto, fazer o pagamento e já vai poder só aguardar, né, o produto ficar pronto. Esses vídeos, pessoal, a gente também já tem lá no nosso canal, tá explicando todo o funcionamento ali, de como que eu posso utilizar ali o autoatendimento. E lembrando, pessoal, o autoatendimento também vai estar disponível em todas as maquininhas que utilizam a linha Seu Pós, né? Então, os aplicativos que usam o aplicativo do Seu Pós Food, essas maquininhas de cartão POS, Rede, BIM, entre outras, a gente vai conseguir estar utilizando também o autoatendimento por elas. Ainda não está disponível, tá? Mas futuramente já vai estar liberado para vocês também comercializarem o autoatendimento nessas maquininhas. E agora, pessoal, aproveitando que eu falei de maquininha, né, a gente também vai ter aqui essa linha do Seu Pós Food, Seu Pós Hub e o Seu Pós, a gente vai ter ele também aqui na maquininha da Clover. Então agora você já consegue ter tanto o Seu Pós, deixa eu mostrar para vocês aqui também, o Seu Pós Food e o Seu Pós Hub. Todos os três agora estão disponíveis na maquininha da Clover para ser utilizados aí da mesma forma que é feito nas demais maquininhas da Eugin, da Rede, da BIM.
vocês vão conseguir utilizar aqui na maquininha da Clover. E, pessoal, agora, um último detalhe aqui que a gente vai estar... deixa eu colocar a maquininha aqui. Um último detalhe que a gente vai ter aqui é o seguinte. Agora, aqui na parte de faturamento em pedido de venda, na parte de consulta, há a possibilidade agora de importar pedidos, pessoal. Você consegue pegar um pedido no formato TXT e está importando ele para dentro do sistema. Porque talvez de alguma maneira você precisou fazer esse pedido de forma externa, ou você já tinha um sistema, passou para o nosso sistema, né, e quer pegar os pedidos que constavam naquele sistema e importar para cá. Então agora você tem essa possibilidade de fazer a importação desses pedidos em um arquivo zipado, tá? Ele tem que estar em ponto .zip. Você consegue importar no máximo 5.000 arquivos e tem que estar configurado aqui. Para facilitar o entendimento, o pessoal deixou um exemplo aqui. Eu vou fazer o download aqui do exemplo para a gente visualizar. Vocês vão notar aqui que ele vai estar seguindo essa sequência. Tem bastante campos realmente, tá? Só que para ficar de forma concisa com o sistema, né, de ficar de forma correta quando eu fizer a importação, você tem alguns pontos aqui para estar seguindo. O principal aqui, a gente vai ter o nome do arquivo, o cliente, né, o cliente já tem que estar cadastrado no sistema, bem como o vendedor e o produto também, e a forma de pagamento. Mas vocês podem fazer isso, vocês podem pegar esse exemplo que a gente vai ter aqui e utilizar ele ali para vocês verem como que pode estar importando esses pedidos. Logicamente aqui está bem detalhado, tá, pessoal, esse pedido aqui que a gente tem. Na maioria das vezes talvez você não vai precisar ficar preenchendo todos esses campos aqui. Aqui o pessoal pegou um pedido que está de forma completa, né, muito preenchido, porém seguindo essa lógica aqui que a gente tem, vocês vão estar conseguindo importar esses pedidos de venda aí em um arquivo zipado e já está deixando eles dentro do sistema aqui. Então é uma nova funcionalidade aí que pode ser útil em algum momento. Pessoal, então o que eu tinha para passar para vocês essa semana seria isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. A gente fica disponível para auxiliar vocês aí, tem o nosso suporte aí. Sobre as configurações, tem vídeo já no canal explicando essas configurações dessas novas funcionalidades que eu passei hoje para vocês, tá? E aguardo vocês aí na próxima semana. Até mais!